Olá, pessoal, tudo bem? É com muita alegria que estamos reunidas aqui hoje, Muna e eu, para conversarmos um pouquinho, apresentarmos com mais detalhes o nosso projeto Diálogos no Tempo, Histórias de Mulheres Capixabas, que conta com o apoio da Lei Aldir Blanc, por meio do edital de Artes Integradas da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Meu nome é Lívia Rangel, sou historiadora, estudiosa das temáticas de gênero, feminismos e história das mulheres. Eu sou idealizadora do projeto e dividindo comigo a mediação do ciclo de debates, a querida Muna Malek. Tudo bem, Muna? Muna vai se apresentar. Olá, Lívia, boa noite. Boa noite para quem está assistindo a gente em casa. Dizer primeiro que é um prazer estar aqui nesse projeto enquanto mediadora. Foi com grande alegria que eu recebi o seu convite para falar de mulheres, para falar do tempo presente, do passado e desses encontros tão potentes e tão necessários para a produção de novas narrativas. O meu nome é Muna Malek, eu sou socióloga de formação, mestra em História, trabalho com políticas para as mulheres e população negra e também como assessora parlamentar no momento. Muito bom, a Muna ela só veio acrescentar, enriquecer o nosso debate, trazendo as suas experiências, as suas poéticas, as suas políticas, a sua militância, seu conhecimento também, né? Bom, o Diálogos no Tempo, Histórias de Mulheres Capixabas, ele é um projeto que conta, né, um projeto que faz parte do Palco História, e ele conta com a produção da Gemastê Filmes, em parceria também com a Filmes da Ilha, e é um projeto que propõe um ciclo de debates. A gente começa na semana que vem esse ciclo de debates, no dia 11, numa terça-feira, a partir das 19h30. Nós teremos 6 convidadas muito especiais, porque são mulheres que têm um protagonismo muito relevante na história atual do Espírito Santo. São mulheres que atuam em diferentes áreas do saber e da militância, dentro das artes, da literatura, da política, dos ativismos sociais, da educação, da ciência, e são elas, né, nós vamos falar um pouquinho também, eu vou apresentar rapidamente essas convidadas. A primeira convidada será a Etel Maciel, que é epidemiologista, professora universitária, ela trabalha no curso de enfermagem na UFES, ex-vice-reitora da universidade. Nós também teremos a participação da assistente social e vereadora Camila Valadão, a primeira vereadora do município de Vitória, uma mulher negra. Nós teremos a participação da Kika Carvalho, que é uma artista visual, educadora social, grafiteira. Nós teremos também aqui com a gente a psicóloga e psicanalista Sônia Rodrigues, uma querida, muito amiga da Muna, né, Muna? Nós teremos junto com a gente também a participação da ativista do movimento LGBTQIA+, no Espírito Santo, uma referência aqui no Estado, a mulher trans Débora Sabará. Nós também contamos com a participação muito especial da escritora e professora universitária Bernadette Lira. Então, a gente tem um elenco riquíssimo de mulheres para debater, para conversar com a gente sobre temas que consideramos muito importantes para a construção da memória e da história das mulheres no Espírito Santo. E é claro que para falar sobre mulheres do presente, não dá para a gente esquecer as mulheres do passado. Então, a gente vai fazer esse contraponto para trabalhar, para conversar com essas mulheres a partir de terça-feira, dia 11, nós teremos sempre participando junto com elas uma mulher histórica que será homenageada. Nós teremos aqui escritoras, intelectuais, cientistas, como a Lídia Bezuchet, a Maria Estela de Novaes, a Idene Colucci, nós teremos a Judite Leão Castelo, que são essas mulheres históricas, a Maria Verônica da Paz e a Carmélia Maria de Souza. Então, a gente tem grandes expectativas para esse projeto, nós estamos muito ansiosas para começar a conversa, e a gente queria conversar aqui um pouco com vocês, nesse momento de abertura, de introdução do projeto, sobre um pouco das nossas expectativas, né, Muna? O que a gente considera relevante em trabalhar com essas narrativas que estão cruzando tempos históricos. Essas mulheres do passado, nem sempre elas receberam um devido reconhecimento, foram apagadas, muitas vezes, de maneira bastante violenta e deliberada por uma narrativa oficial,
por uma narrativa que até conversávamos outro dia, falando sobre a soberania desse olhar masculino, né? E as mulheres, elas sofrem com essa imposição do olhar masculino também na historiografia, também nas práticas sociais. E falar sobre essas mulheres também é falar sobre suas lutas, seja no campo propriamente dito do feminismo, seja em outras áreas, né, que não necessariamente tinham um vínculo direto com esses movimentos sociais de mulheres, com movimentos sociais voltados para as reflexões do pensamento feminista estruturado. Então, Muna, assim, qual é a expectativa que você tem? Eu agradeço demais, de novo, a sua participação, a sua entrada no projeto. E o que você tem a dizer assim, para a gente sobre essa ideia, né, sobre esse vínculo? São mulheres que serão homenageadas, mas, ao mesmo tempo, são nossos pontos de referência. Não é uma entrevista, Muna. Sem problema. Acostumada com entrevistas também. Lívia, eu acho que primeiro pontuar, né, da importância de garantir a diversidade desse diálogo. E garantir a diversidade é no sentido de trazer, tanto dentro das mulheres históricas quanto as mulheres do presente, do atual momento, mulheres diversas, mulheres de luta, mulheres dentro do campo da academia, das ciências, mulheres dentro da política, mulheres de combate, de militância, mães, mulheres travestis, negras, brancas. Isso importa muito para que a gente fale de uma pluralidade, que só é possível com a existência de vozes múltiplas. Entender essas mulheres é entender também um pedaço da nossa história que ficou relegado, né, que ficou esquecido, que ficou diminuído dentro da nossa historiografia oficial. Você falava dessa historiografia oficial, né, à luz dos homens, e feita por homens e para homens, porque é muito difícil crescer com narrativas que não nos contemplam enquanto mulheres. E aqui no estado do Espírito Santo, isso é muito presente. Inclusive, eu já morei em outros estados do Brasil, e aqui eu sinto ainda mais forte esse apagamento, essa falta da presença dessas mulheres nos livros de história, nas contações de histórias também, na própria música popular, na literatura retratada, seja enquanto personagens reais ou fictícias. Então, trazer um projeto desse é criar uma experiência de novas memórias e possibilitar novas visões também sobre um passado e de quem faz história. Fundamentais os pontos nos quais você tocou, Muna. Acho que a gente tem uma necessidade muito grande de falar de mulheres capixabas que fazem parte da história do Brasil, então a gente tem esse recorte regional, mas em vários momentos essas mulheres estão se relacionando com mulheres do Brasil inteiro. Quando a gente fala, por exemplo, da Maria Estela de Novaes, que foi uma naturalista, cientista, historiadora, ela teve um contato, correspondência com Câmara Cascudo, por exemplo, com folcloristas de várias partes do Brasil, e ela pensando especificamente em como colocar o Espírito Santo nesse cenário relevante da intelectualidade, das ciências, da educação, uma militante muito grande da área da educação, Maria Estela de Novaes, e outras mulheres. A gente fala do Espírito Santo, que já não é novidade para ninguém, porque dentro da própria produção historiográfica a gente discute muito isso. O Espírito Santo é um estado que ainda tem características bastante conservadoras, pensando na sociedade de um modo geral. E o fato de as mulheres, né, serem de maneira tão consistente esquecidas ou sofrerem ainda hoje uma discriminação, serem apagadas e deslegitimadas de suas existências, e aí pensando principalmente em mulheres subalternizadas, racializadas, mulheres que têm as suas falas esvaziadas, né, a gente ainda percebe essa violência, e a gente hoje tem falado muito na violência política de gênero. A Camila Valadão, acho que vai contribuir muito para a gente pensar essas questões, e aí quem vai estar pensando a gente colocar como homenageada em pontos de referência é a Judite Leão Castelo, que é uma representante de um feminismo institucionalizado no Espírito Santo e que tinha, ao mesmo tempo, um discurso bastante conservador em vários aspectos. Então, acho que me parece assim, que falar da história das mulheres no Espírito Santo é uma coisa muito dinâmica, não é?
A gente está falando de um passado que não é fixo, não é engessado. Esse passado, a partir do momento que a gente fala dele, ele se reconstrói, ele se ressignifica, ele ganha novos sentidos. Por isso eu acho muito lindo quando você fala na construção de novas memórias a partir desse projeto, né? E eu tenho recebido, assim, acho que você também, porque a gente já conversou, pessoas que estão falando, assim, que legal o projeto, né, eu não quero perder, vocês estão falando de temas que a gente quase nunca ouve falar, seja dentro da própria universidade, quando a gente discute feminismos, ainda são espaços muito restritos, de grupos muito especializados, há uma dificuldade ainda de agregar, né, de chegar a mais pessoas. É um exercício que, por exemplo, o mandato da Camila Valadão tem feito com muita sabedoria, eu acho muito importante, a gente precisa desses espaços de representatividade, e aqui nós duas eu acho que a gente vai construir esse diálogo, né, porque a ideia é fazer esse diálogos no tempo, construir esse diálogo de maneira crítica, porque é o nosso lugar, né, de mulheres pensadoras, preocupadas com questões do tempo presente, mas que não podem ser discutida sem esse aparato teórico, factual do passado. O passado ele está aqui hoje, a gente sente isso tanto, né, hoje como nunca, que o passado ele não acabou, ele está, ele deixa seus resquícios, e a gente precisa discutir isso com mulheres que estão falando desde a literatura, né, construindo essas personagens femininas, quando você fala, construindo uma literatura e construindo umas artes visuais. A gente tem a Kika Carvalho, que tem um trabalho lindíssimo, enriquecedor. Você tocou num tema que é muito sensível, que é da violência, né, política de gênero. E a violência política de gênero nada mais é do que uma violência que está na nossa sociedade. Ela só está num campo, que é o campo da política institucional, mas ela está na nossa sociedade. E trazendo essa perspectiva passado e presente, o que a gente vai perceber é que, apesar de avanços, continuamos ainda com muitos retrocessos. Uma diferença fundamental, por exemplo, da Judite Castelo Leão e da Camila Valadão, que é hoje vereadora, são os conteúdos programáticos. Então, seguir uma linha de uma narrativa que seja mais aquém, mais afim dos homens, é seguir uma linha que seja pouco violentada, porque oferece pouco contraponto, oferece pouco embate, pouca luta com os pontos de vista defendidos pelos homens. Então, é importante a gente pontuar que ainda continuamos falando de coisas que a gente falava lá no passado. Mas dizer, por exemplo, que nós não avançamos é um problema sério. Porque, como eu disse da violência política de gênero, essa não é uma questão posta para as mulheres ou com as mulheres. Essa é uma questão posta na sociedade, marcada pelo machismo, pela misoginia, pelo patriarcado. Então, não fomos nós, mulheres, que não avançamos. É a sociedade que precisa caminhar para um debate mais ampliado. Você trouxe, por exemplo, a Maria Estela Novaes, a chamada Estelinha, né? E até esses diminutivos que são necessários nos nomes femininos. A gente tem aí uma trajetória marcada por um brilhantismo acadêmico, por um brilhantismo dentro das ciências, que batalhou em várias frentes, que escreveu sobre coisas diferentes, sobre povos indígenas, sobre povos negros tradicionais, sobre folclore, sobre cultura popular, sobre botânica. No Arquivo do Espírito Santo tem um projeto inteiro de botânica riquíssimo, feito pela professora Maria Estela Novaes, que trabalhou com medicina, com aromatização, com tratamentos naturais e também com alopatia. Então, a gente vê mulheres que são muito, muito múltiplas. Você trouxe a questão das fronteiras, e você tem um livro publicado sobre isso, e aí vou pedir para você falar um pouquinho e responder a pergunta que estava no chat também, exatamente sobre como que foram escolhidas essas mulheres históricas, e aí te peço para trazer um pouquinho dessa narrativa fronteiriça dessas mulheres que atravessam até para a Argentina, como a Lídia Bezuschet. Ai, Mona, que boa oportunidade você me trouxe, porque essa palavra fronteiriços, ela é muito potente para mim, para pensar essas mulheres capixabas.
E aí era um raciocínio que eu não tinha terminado, mas que estava aqui, né? Quando eu estava falando da sociedade capixaba, que é uma sociedade muito tradicional. Então, pensando nessas mulheres históricas que a gente selecionou, eu vou falar como foi essa seleção, mas só para eu fechar essa ideia, as mulheres históricas capixabas, aquelas que passaram minimamente, né, que a gente conhece um pouco, já ouviu falar, em algum momento a gente tem uma lembrança, uma familiaridade, foram mulheres que, de certa forma, se adequaram a esses padrões. Então, negociaram de maneira muito mais próxima com esses poderes instituídos. Então, a gente fala muito de mulheres que acabaram se institucionalizando. Então, a gente tem mulheres fundando aqui no Estado do Espírito Santo uma filial da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que era grande, né, o grande movimento social de mulheres sufragistas no Brasil, que era aquela que despontava e que tinha grande diálogo com os políticos, com a opinião pública, com a imprensa, e aqui a gente teve uma filial dessa. E mais tarde, bom, a gente vai ter o golpe de Estado no Brasil, Getúlio Vargas, o Estado Novo, essas mulheres elas vão se manter aqui no Estado articuladas principalmente pensando a cultura, mas, claro, atentas à política, mas uma política que era uma política de direita, uma política do status quo. E nós temos mulheres capixabas que, nesse período dos anos 1930, elas saíram do Espírito Santo justamente porque eram mulheres que não eram bem vistas aqui. A maioria delas, como a Lídia Bezuschet e a Irene Colucci, acabaram se aproximando mais do pensamento político de esquerda, de um discurso muito forte do antifascismo, se posicionando de maneira bastante aguerrida em relação às políticas que eram instituídas na época de perseguição e também políticas antipopulares nesse sentido. O Getúlio Vargas, embora ele tenha sido um presidente que tenha construído as leis trabalhistas, né, e ampliado muito o debate com os trabalhadores no Brasil, e também conhecido como político populista, mas em termos de diálogo com essas dissidências era muito pouco. E essas dissidências discutiam justamente o autoritarismo, que era um autoritarismo que estava caracterizando o cenário europeu, né, que estava começando a despontar em alguns países vizinhos da América Latina, é o período da emergência dos fascismos, né, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, a gente tem o franquismo na Espanha. Então, é um cenário em que essas mulheres começaram a se pensar dentro de uma política internacional de esquerda, e aqui elas passaram a serem não bem recebidas, seja nos movimentos feministas que existiam aqui, principalmente esse institucionalizado, seja no cenário intelectual. Então, elas, por exemplo, nós temos esse caso da Lídia Bezuschet e da Irene Colucci, saíram do Estado, foram para o Rio de Janeiro, que era o centro, né, o burburinho político, na época acontecia na capital, e elas foram para lá. E lá elas trabalharam na imprensa, militaram no Partido Comunista Brasileiro, militaram na Aliança Nacional Libertadora. E foram mulheres que ou que não voltaram para o Espírito Santo, ou que voltaram e acabaram entrando numa espécie de ostracismo, sabe? Vivendo uma vida muito reclusa, o que vai acontecer também mais tarde com a Maria Estela de Novaes, mas por outras razões. Então, pesquisando a Lídia Bezuschet no doutorado, a gente percebe, assim, o meu foco era muito mais pensar a Lídia e o companheiro dela, o Newton Freitas, nesse cenário das mediações culturais e políticas na América Latina, nos anos 40, então ela acaba sendo vista como uma intelectual fronteiriça por isso, porque ela sai do Brasil devido a uma perseguição política e vive na Argentina, e lá como exilada, ela acaba se reconstruindo, se repensando enquanto uma mulher escritora, pensadora, intelectual, e ela faz esse trabalho brilhante que é de aproximar a literatura e as artes do Brasil com as artes e o pensamento latino-americano, junto com o companheiro. E a seleção dessas mulheres, claro, elas acabaram partindo de uma experiência minha de pesquisa em relação à história das mulheres no Espírito Santo, na minha dissertação de mestrado, que vai sair esse ano ainda o livro dele, o livro da dissertação. A dissertação ela foi defendida em 2011, né? Então tem um tempo aí de descanso da dissertação, ela vai sair esse ano, e sai nesse momento, né? Que tem um palco histórico, tem diálogos no tempo. E na dissertação de mestrado, eu me debrucei em estudar, não existia quase nada na época, os discursos das mulheres na imprensa falando sobre feminismos, né? Então, essas mulheres, algumas pessoas chegaram a me desencorajar a pesquisar isso, porque disseram o seguinte:
você não vai encontrar nada, não existiu feminismo no Espírito Santo. A gente ouve muito isso, né, Muna? Ah, não existe história do movimento negro no Espírito Santo. Eu também ouvia muito assim, não existiu história dos movimentos de esquerda no Espírito Santo. E os arquivos existem para serem pesquisados. A informação, ela está lá, mas ela não existe sem uma pergunta. Então, precisa se olhar. Esse olhar inquisitivo, né, crítico e renovador em relação à história. Então, eu fui pesquisar na revista Vida Capixaba e encontrei discursos de mulheres que se autodenominavam feministas e que estavam falando de feminismos em diferentes frequências, né? Então, a gente identifica mulheres de esquerda, como a Lídia Bezucheia e Deni Colucci, que estão falando de um feminismo numa perspectiva um pouco mais, entre aspas, porque é um termo que a gente precisa construir, um conceito radical, e mulheres que estão falando desde um feminismo que é um feminismo muito plural, um feminismo desvinculado de um partido ou desvinculado de uma vertente, e um feminismo mais institucionalizado, como parte da historiografia falava que era um feminismo bem comportado dessas mulheres. E aí, os nomes foram selecionados a partir dessa dissertação de mestrado, e também, claro, a minha dissertação de mestrado, discutindo mulheres que escreviam na imprensa, majoritariamente eram mulheres brancas. Então, a minha leitura ela avançou muito desde então, né? A própria historiografia capixaba sobre a história dos feminismos no Brasil avançou a partir justamente de uma reivindicação de mulheres marginalizadas nessa historiografia, mulheres negras, indígenas, mulheres periféricas, mulheres camponesas, né? Grupos de mulheres esquecidos também, violentamente por esses feminismos hegemônicos, que passaram a reivindicar e dizer, peraí, nós estávamos lá, nós fizemos história, nós somos protagonistas, nós somos sujeitas desses processos históricos também. Então, a gente enriqueceu muito nos últimos 10 anos em termos de conhecimento sobre a história do feminismo, seja no Brasil, seja em outras partes do mundo, as traduções que têm acontecido aqui no nosso país de literatura, né, vinda dos Estados Unidos, todas essas autoras importantíssimas, e a própria retomada, né, uma retomada do pensamento da Lélia Gonzalez, que é uma autora fundamental, que deveria ser lida em todas as classes escolares, né, desde pelo menos o ensino médio até o ensino da pós-graduação. Então, essas mulheres foram selecionadas, e aí a primeira coisa que me chamou a atenção foi: só tenho mulheres brancas aqui na minha dissertação de mestrado. Cadê as mulheres negras? E aí eu fui fazer uma pesquisa e encontrei. Basta você querer, né? Elas não estavam na minha dissertação, mas elas estão aí. Então, a gente selecionou de maneira muito positiva, alegre, né, encontrar esses nomes e conhecê-los um pouco mais, embrenhar também por uma pesquisa. A gente veio falar da Maria Verônica da Paz e da Carmélia Maria de Souza. Certamente existem muitos outros nomes que não foram incluídos, por questão de tempo, por questão de espaço, mas que a gente pretende, nesse projeto Diálogos no Tempo, Histórias de Mulheres Capixabas, continuar alimentando esse acervo nosso, né, essa memória. Eu acho que a gente pode dar um tom mais informal aqui para quem está assistindo, e trazer um pouquinho no debate também as questões das importâncias dos movimentos contemporâneos para a vida das mulheres e para trazer essas novas narrativas, porque, afinal de contas, é disso que esse projeto trata, de narrativas, né, de histórias. E a gente vai ver, por exemplo, um movimento como o Me Too, mexeu com uma, mexeu com todas, não nos calarão, não vamos nos silenciar, e que tem aí uma força, uma potência jovem tão importante que tem levado, por exemplo, coletivos feministas a se organizarem para trazerem traduções para o Brasil. Várias obras, né, várias editoras, a editora Elefante, ela nasce como um coletivo, por exemplo, de mulheres que hoje traduz várias mulheres como Bell Hooks, você estava falando das mulheres negras, né? Então vai trazer toda essa obra completa dessa importante intelectual e que tem uma escrita muito fluida, uma escrita muito tranquila de se ler, e assim, eu digo que para nós mulheres negras como se fosse um abraço,
ler Bell Hooks, de uma potência, de uma qualidade de texto incrível. Então, como esses movimentos de mulheres têm se insurgido, se reafirmado e colocado nas nossas mesas textos tão presentes. Uma das obras que eu gostaria muito de ver reeditada no Espírito Santo é a obra da Carmélia. E aí trago um grande parênteses, né, para essa que é a maior cronista desse estado e, quiçá, a maior cronista deste país, o Brasil, que é conhecido por suas crônicas, né, por uma excelência nos textos curtos. Como que a Carmélia ela teve sua obra só publicada póstumamente. Só depois que ela morreu que essa obra foi reunida por amigos e ainda não teve uma reedição do Vento Sul, o livro dela que ficou famoso e que é um primor, né? A gente estava conversando anteriormente também, dentro desses papos de construção desse momento, como que as mulheres não são perguntadas sobre suas obras, não são perguntadas sobre seu processo criativo. E isso também a gente tem dado uma importância, uma relevância nesse projeto que traz mulheres escritoras. E falar desses escritos, debruçar-se sobre a poética, sobre as colocações, sobre as formas de construção do texto dessas mulheres, e que são postas assim ao lado de grandes modernistas, muitas das vezes, né? E com traços revolucionários demais para a literatura, e não só para a história, e não só para a história dos feminismos. A gente está passando por um momento aqui em Vitória, que é uma discussão sobre o que vai fazer com o Teatro Carmélia. E essa é uma discussão que passou por entender que seria um galpão de café, né? Imagina um teatro que leva o nome da maior cronista brasileira, virar um galpão de café, mostra muito como que a cultura vem sendo tratada. E esse é um momento também, esse projeto, Palco História, né? História de mulheres capixabas, é também um momento da gente reafirmar a importância da cultura, a importância das artes, para estar trazendo para esse estado um debate muito maior e para a gente perder um pouquinho essa cara provinciana, né, que você falou, conservadora. A arte tem esse poder de nos salvar do obscurantismo. Verdade, Muna. Bom, eu quero convidar todo mundo a acompanhar todo o nosso conteúdo. A gente tem um perfil no Instagram, Diálogos no Tempo, Palco História. A gente tem uma página no Facebook e todas as nossas transmissões ao vivo acontecerão tanto no canal Palco História do YouTube quanto na nossa página do Facebook. E assim, só aproveitando essa questão da memória, eu quero dizer para vocês que o Palco História Diálogos no Tempo, Histórias de Mulheres Capixabas, ele se pretende também um acervo de consulta simples, fácil. Então, a ideia é a gente continuar abastecendo, alimentando essas informações, fazendo circular. Então, nós recebemos sugestões, a gente espera que possa desdobrar esse trabalho, esse projeto em outros projetos, em novas oportunidades de diálogo. Mas a gente mal começou, né, Mona? Pelo menos essa, a minha questão, a gente mal começou. Certamente os diálogos que ficarão também permanentemente no nosso canal do YouTube, então poderão ser acessados a qualquer momento. A ideia é que a partir daqui a gente possa de fato encarar de maneira muito mais séria, né, de maneira também mais ativista, a necessidade de reforçarmos uma memória que foi esquecida, apagada, silenciada, de mulheres de diferentes gerações, de diferentes lugares sociais, diferentes etnias, né, e que a gente possa colocar a história das mulheres do Espírito Santo, né, em marcha, porque elas existiram, elas existem, nós estamos aqui. Então, eu quero agradecer, Muna, acho que o papo foi muito bom, já dá para sentir um gostinho. O que você acha? Eu acho que esse é um papo que vai render muito e que virão outros papos depois do Palco História, e que os desdobramentos para o Espírito Santo serão muito positivos, né? Seguindo na crença de que dias mulheres virão e na importância desses registros, que não são só os registros escritos, mas também o que se coloca em vídeo, né? Guardar para quem vai chegar também esses registros importa muito. Deixar o convite, a live começa no dia 11 de maio, a partir das 7h30, aqui no nosso canal no YouTube,
e acontecerá às terças e quintas do mês de maio. Contamos com a participação de todos, todas e todes, e queremos fazer desse um diálogo ampliado na cidade e que a gente consiga dar voz, dar vez às mulheres que já foram e também uma oportunidade de escutarmos as que ainda estão. Obrigada, gente. A gente se vê em breve. Muito boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.